Mas antes de nós começarmos a entrar nesse tema propriamente dito, nós precisamos fazer uma pergunta, né? O que é humildade? Mas antes, eu vou esconder esse aqui que eu coloquei. Primeiro, para a gente saber o que é humildade, eu gosto muito do contraposto, né? Do contraditório. Vamos perguntar então o que não é humildade. O que não é humildade? O que você pensa sobre isso? O que não é humildade? Um de cada vez, como diz o Sérgio aqui, né? Oi? Arrogância, exatamente, não é humildade. O que mais? Vamos lá, vamos ganhar tempo então, que aqui está cronometrado, daqui a pouquinho, 10 minutinhos, faltando 10 minutinhos para terminar, aperta ali a campainha. Vamos lá. Primeiro, não é aparência, tá bom? Humildade não é aparência. Eu me vestir de forma, né, humilde, com roupinha rasgada, aquela coisa toda, para aparentar que eu sou uma pessoa, vejo como é uma pessoa humilde e tal. Humildade não é aparência, não é simplesmente eu demonstrar aparentemente por meio de vestimentas e sei lá, né, um rosto desfigurado, triste, como sendo humildade. Isso não é humildade. Tem até um livro que foi lançado, que é brincadeira o nome do livro, né, assim, Como se orgulhar da sua humildade, né? Ou os 10 homens mais humildes da terra e como encontrei os outros 9, né? Então, humildade não é aparência, não é aparência, não é a gente simplesmente mostrar externamente tipos de investimento, enfim, eu não gosto muito de me expor, que eu quero ser uma pessoa humilde. Segundo, também não é pobreza financeira, né? Olha que pessoa humilde, né? Porque ela tem dificuldades financeiras. A pessoa pode não ter dinheiro nenhum e ainda ser arrogante, como disse a irmã ali há pouco. Pode ser orgulhoso. Você deve conhecer, a gente muitas vezes é assim, né? Às vezes passa uma necessidade qualquer, alguém, não, olha, eu queria te ajudar. Não quero, não aceito, né? Isso é arrogância. Então, humildade não é não ter condições financeiras. Às vezes a gente entende errado quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, os pobres, né, porque deles é o reino dos céus. Ele não está falando de pobreza financeira. Ali é o fato dele falar, olha, aqueles que olham para si mesmos e dizem, eu não tenho nada que eu possa barganhar para receber essa salvação. Ou seja, eu dependo totalmente de Cristo, pobres de espírito, ou seja, em mim não há nada que eu possa convencer a Deus de que eu seja uma pessoa que mereça a salvação. A teologia da libertação, ele trabalha basicamente com isso, que dos pobres que são o reino de Deus, especificamente chamando essa pobreza de pobreza material. Não é, então, pobreza material. Não é também possuir uma personalidade fraca, né? A pessoa humildezinha, então, né, ela se submete, né? As pessoas falam mal dela, ela fica ali caladinha, mas dentro do coração dela, você vai ver comigo, né? Espera, estou guardando para a hora certa, né? Mas não, assim aparentemente parece ser uma pessoa humilde e por trás está fazendo uma série de coisas para minar as relações, para se vingar e assim diante. Então, não é possuir uma personalidade fraca, tá bom? Deixa eu adiantar meus negócios aqui, que senão me perco. Também é a pessoa que se recusa a receber elogios. Sabe quando você fala, olha, você falou bem, glórias a Deus, não para mim, né? Isso é falsa modéstia, né? A pessoa, como ele é humilde, ele não aceita elogio. Isso não caracteriza ninguém como sendo humilde. Você pode muito bem receber um elogio, internamente agradecer, obrigado, fico feliz porque eu pude te ajudar nesse sentido, e saber que internamente tudo só foi possível por causa da graça de Deus, por causa do conhecimento que Deus possibilitou que você tivesse acesso. Então não precisa, né, bater e falar, não, que é isso, irmão, por favor, não diga isso, né? Não. Então, falsa modéstia, né, recusa para receber elogios. Mais uma coisa, não é também se entregar ao sofrimento. Como eu sofro.
Nossa, eu sofro, gente. É uma pessoa humilde, ela aceita o sofrimento assim e tal. Às vezes isso compara muito com aquela questão da aparência, né? Dentro do seu coração não tem nada disso, mas ela quer ter esse tipo de passar para os outros uma imagem equivocada do que ela de fato é dentro do seu coração. Então esses são aspectos que a gente pode dizer. E aí a gente então chega à pergunta: o que é então humildade? Nós precisamos encontrar nas Escrituras a definição do que é humildade. E aí nós precisamos olhar para Jesus como sendo o nosso modelo de humildade, do que é ser humilde. Uma definição para humilde no dicionário é paciente, manso, não inclinado a irar-se ou ressentir-se, amável, dócil. Algumas vezes uma considerável distinção entre essa questão da humildade e brandura, alguém brando, não é? A humildade, e quando fala de manso, não é aquele caboclo folgado, né? Geralmente fala, caboclo é manso, né? Tem um caboclinho lá em casa que mora lá, é manso. Eu ponho lá em iogurte, daquele bom iogurte, né? Bom para comer, vai lá o camarada, manso demais, abre a geladeira e come, quando eu vou lá não tem nada. Então não é essa, quando Jesus diz eu sou manso, não é Jesus, eu sou folgado, não. Então essa questão de humildade, brandura, é a forma como aquela humilde pessoa relaciona-se com outras. Em nossa cultura, diz a nossa lição, e quem nós colocamos no grupo aí o livro, então se você quiser baixar e acompanhar algumas das coisas que estamos aí, a gente pinça algumas coisas dessa lição para cá, e outras nós vamos fazendo algumas adaptações. Então, algumas pessoas afirmam que uma pessoa mansa é uma pessoa fraca ou impotente. E isso, de fato, é mesmo uma incompreensão do que significa mansidão. E a gente vai entender isso um pouquinho mais daqui a pouquinho. Olhe aqui comigo, Mateus capítulo 11, 29 a 30. A gente leu esse texto, o reverendo Sérgio leu esse texto na lição anterior, dando introdução no capítulo 1. Mas vamos dar uma olhadinha novamente lá, Mateus capítulo 11, que está aí na nossa lição de hoje. O autor cita novamente este texto, bem conhecido, Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Vamos ler o 28 também, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus destaca nesse texto esse chamado, que muitas vezes a gente usa esse versículo, pensa que ele está falando para a evangelização. Não, aqui Jesus está falando com os seus discípulos, está falando com aqueles que estavam caminhando com ele para aprender. No meio do seu discipulado, Jesus então olha para os seus discípulos e diz isso. Ele diz estas passagens, ele diz estas palavras, né? Venham vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu sou... tomem sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Então ele traz para nós um ensinamento extremamente importante do que seja mansidão e humildade. Manso e humildade de coração. Ele está chamando os seus discípulos para aprender com ele sobre isso. Ele diz então, aprendei de mim. Olhem para mim e aprendam comigo. Jesus, como nós dissemos, ele é o nosso modelo para que a gente possa seguir os passos dele. E aí ele diz, para você ser cristão, para o enfrentamento dos desafios que você tem daqui para frente, na saída para o campo missionário, vocês precisam aprender comigo e de mim. Ou seja, aprender através do que eu faço, diz Jesus. Esse é o exemplo para as nossas vidas. E ele então destaca isso. Olha só, ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e vocês acharão descanso para as suas almas. Quando ele fala, ele diz lá, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, é uma relação do jugo também da lei dos fariseus, daqueles que colocavam pesadas cargas sobre as pessoas, e eles mesmos não cumpriam essas cargas que eles impunham sobre as pessoas. Jesus fala sobre isso, mas ele usa uma palavra aqui que também é utilizada na agricultura da época, que essa palavra jugo é zigon, ou zigos, é uma espécie de balança, isso aí mesmo, que todos nós conhecemos, né? A maioria das pessoas conhece, alguns já até trabalharam com essa canga, né? Colocando bois. Quem já foi da roça, trabalhou aí na fazenda, sabe muito bem que você colocava uma junta de bois com essa canga, isso é zigos, ou essa palavra jugo. E Jesus está dizendo que o meu jugo é suave, a minha canga é suave, porque eu sou manso e humilde de coração. Há sim uma figura aqui que Jesus está usando da época e trazendo do trabalho da agropecuária, do dia a dia, para a gente. Todos nós sabemos que você quer amansar um boi bravo, você amarra ele a um boi manso e coloca na canga, né? 2 juntas de bois caminhando. Esse boi manso sabe muito bem o caminho dele, e o boi bravo não, vai resistir, vai pular. Parece a impressão que o boi manso vai caminhar junto com o outro, não. Ele é domado, e aos poucos ele é amansado e começa a andar como aquele outro que sabe o caminho pelo qual ele deve andar. Então essa é a figura que Jesus está usando. Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Então mansidão para Jesus é saber o caminho de Deus, saber qual é aquele propósito de Deus. E ele então diz, eu sei o que eu devo fazer. O meu coração está submisso, humilde, resignado à vontade do Pai. Então, quando Jesus diz nesta passagem que eu sou manso e humilde de coração, ele está usando essa metáfora que vem da agricultura, onde os agricultores colocavam esse jugo sobre os animais para aproveitar suas forças para arar o campo e suportar cargas, e eles precisavam muitas vezes colocar 2 bois, um que já sabia o trabalho, já sabia como devia ser feito, já sabia de que maneira precisava andar, qual era não adiantava, você era resignado à vontade do dono. E Jesus está dizendo, aprendei de mim, porque eu sou manso, que não tem nada a ver com sou folgado, mas eu sei me submeter ao Pai. E aprendam comigo. E ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Portanto, a humildade está extremamente relacionada com saber se submeter à vontade de Deus. Saber andar como Deus quer que nós andemos. E a pergunta que foi feita na pregação é essa, né? Você é de quem? Quais são as suas prioridades? Como o reverendo Sérgio disse há pouco, né? Aqueles discípulos, aqueles chamados, deixe-me ir primeiro, né? Coloca ali um proton que diz primeiro, seria deixe-me, a palavra lá é como se fosse o primeiro de 2 coisas. Então assim, entre seguir a Jesus e ir cuidar primeiro dos meus pais, não é que ele já morreu, não, vou esperar ele morrer, para, né, que ele não estava morto lá para ser enterrado, esperar ele morrer. Ele diz então, entre 2 coisas, eu prefiro aquela outra do que segui-lo, do que fazer isso. Então é o que a gente aprendeu agora há pouco. Então Jesus ensina-nos que a humildade basicamente é seguir a Cristo, a Deus, a vontade de Deus. É saber quais são os caminhos de Deus para as nossas vidas. Você sabe. Nós nunca saberemos se não tivermos contato diário com as Escrituras Sagradas. Foi no culto lá de abertura do seminário, o reverendo Samuel disse da resposta que foi perguntada para John Stott, qual era o segredo da espiritualidade dele, e Deus, ele disse que esperou-se um grande tratado teológico para chegar. Ele falou 5 coisas
que são, eu não me lembro de todas, mas algumas, se minha memória ajudar, né? Ele disse: primeiro, eu leio a Bíblia todo dia. Mas só isso, né? Segundo, eu oro todo dia. Terceira, eu não falto aos cultos na minha igreja, quando eu estou aqui na cidade. Quarto, não me lembro. Quarto, assim, eu não deixo de participar da ceia, de jeito nenhum. A quinta que eu não me lembro agora. Quem estava lá quiser me ajudar, mas está postado no canal lá do seminário, tem lá. Está aí? Qual que é a quinta? Tá no grupo, tá jóia. Então, queridos irmãos, são coisas, parecem, não, vamos seguir a Cristo, o que eu tenho que fazer? Algum tratado teológico? Ler a Bíblia. É assim que eu descubro qual é a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu ando com Jesus, que sabe isso. Então é importante nós entendermos essa questão. Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, é importante que a gente entenda que de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Cristo ou para algum princípio de redenção, porque é com Ele que nós vamos conseguir. Então ele fala, olha, há leis, há questões difíceis, que às vezes são colocadas pelos fariseus, pesadas cargas, um jugo, e vocês precisam de mim, por isso aprendam de mim, porque ele diz, eu sou manso e humilde, ou seja, eu sei o que tem que ser feito. Então quando nós tivermos feito bois bravos no mundo, né, tentando resolver problemas a todo custo, a gente tem que lembrar, peraí, como é que Jesus faria? Como é que ele humildemente se resignaria àquilo que é maior, que é a vontade do Pai? Então a humildade passa por isso. Se eu não aprender de Jesus, não há possibilidade de dizer que há algum resquício de humildade no meu comportamento. Então, humildade não é aparência, não é ter falta de dinheiro, não enfim, demonstrar uma espécie de falsa modéstia, ou, sabe, tem gente que o tempo todo você pergunta, como é que você está? Está ruim. Não é? E aí você, poxa, aquela pessoa é humilde, né? Ela sempre está assim, cabisbaixa. Isso não é humildade. Humildade é seguir a Cristo, é submissão. Veja William Hendricks, sobre jugo, abre aspas, jugo representa a soma total de obrigações que, segundo os ensinos dos rabinos, uma pessoa deve assumir. Essa definição explica expressões tais como jugo da Torá, jugo dos mandamentos, jugo do reino dos céus, etc. Já ficou demonstrado que, em virtude de sua interpretação, alteração e acréscimo da santa lei de Deus, o jugo que os mestres de Israel punham sobre os ombros do povo consistia num legalismo totalmente sem fundamento. Era o sistema de ensino que realçava a salvação por meio de estrita obediência a um enorme volume de regras e regulamento. Humildade é submissão à mente, à vontade de Cristo, como diz Mateus capítulo 11, 28. E Jesus, o que ele está dizendo é, vocês estão sobrecarregados com regras, com jugos que vocês não podem cumprir. Com isso, ele não está dizendo que os mandamentos não devem ser obedecidos, que as leis estabelecidas por Deus são leis difíceis e que não devem ser obedecidas. O que ele está dizendo é, sem mim nada podeis fazer. Então todas as regras, Calvino diz isso, né? A lei aponta para Cristo, para a nossa salvação, nos leva para Cristo. E Cristo nos devolve a lei para a nossa santificação. Mas agora Ele caminha conosco, para que a gente consiga não cobiçar, para que a gente consiga não adulterar, não furtar e assim por diante. Ele segura conosco, é aquela canga, né? Ou seja, que eu estou unido a Cristo, essa união com Cristo. É assim que eu consigo.
Sem Ele nós não vamos conseguir. Então, a humildade precisa primeiramente reconhecer Cristo como aquele que caminha conosco, possibilitando que a gente consiga toda esta vitória sobre esses detalhes. Na Bíblia, então, mansidão, como diz na lição, quem está lendo, acompanhando, é o comportamento de uma pessoa que aceita o lugar que Deus lhe tem apontado. Isso é humildade. É aceitar o lugar, o comportamento, o lugar que Deus lhe tem apontado. É entender o que Deus quer para a minha vida. É entender qual é a missão de Deus para a minha vida. O que é que eu estou fazendo onde eu estou, com a profissão que eu tenho, com o trabalho que eu tenho. Jesus te colocou lá, Ele designou você para aquele lugar, para aquele trabalho, para aquela profissão, para esse espaço na história, nesse ano de 2023 e todos os anos que você está vivo. Muitas vezes nós dizemos, no meu tempo, não. É como se a gente estivesse fora do tempo. O seu tempo é esse também, o mesmo tempo. Então, na Bíblia, mansidão é o comportamento de uma pessoa que aceita o lugar que Deus lhe tem apontado. Uma pessoa mansa é uma pessoa que abraça o papel que Deus lhe ordenou. É a gente entender que, como disse o pastor Saulo, o pastor Sérgio agora há pouco, qual é a prioridade? O que Jesus quer de mim? Ele quer o primeiro lugar. Ele não quer que eu pense entre Jesus e outra coisa, deixa eu pensar. Não, aí já complicou. O próton, o protótipo, em Apocalipse fala, abandonar-se o primeiro amor, e eu tenho contra ti isso, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso. A palavra primeiro é essa palavra proton, a mesma que está no texto que o reverendo Sérgio leu há pouco. É o protótipo, é o primeiro de único, é o único, é o modelo principal. Quando ele diz assim, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, como se, não, eu sou o primeiro, tenho o segundo, terceiro, quarto, não. Aquela palavra significa o único. O que a gente não pode abrir mão. O presbítero João, o microfone está por aí, gente? Com alguém que possa entrar? Está ali, por favor. Isso, se vocês precisarem falar, irmão, só levantar a mão aí que o querido irmão diácono vai levar para você. Tá bom? Está aqui. Presbítero João. Som. Tá. Pastor Natson, todos aqueles tipos de pessoas, adjetivos de não humilde, né? Sim. Tem muito a ver com a nossa condição agora enquanto pecador. Eu penso assim que antes da queda, possivelmente todo ser humano era manso e humilde, né? E assim como a Bíblia relata Jesus Cristo como segundo Adão, então deveria ter esses atributos que Cristo Sim. tinha enquanto ser humano não pecador, né, antes da queda. E agora, quando nascemos todos Em Cristo, né? com esses como é que fala? Com esses antônimos de sim, humildade sim, e mansidão. sim. Arrogante, prepotente, Sim. né? Falsa humildade e por aí vai. Então, a Bíblia fala também que nenhum propósito de Deus será frustrado. Sim. Nem o pecado poderia frustrar os pecados de Deus conforme o mundo e o ser humano foi criado. Então o homem, depois de convertido, ele agora está capacitado pela sua regeneração em Cristo, pela habitação do Espírito em sua vida, dele começar, quando ter ciência disso, ele resgatar essa condição humana. Exatamente. Conforme foi criada. Sim. Então, assim, agora é possível, se eu não nasci humilde, se eu não fui criado de forma humilde, agora eu tendo consciência, é possível em Cristo eu me tornar humilde e manso de coração, como Cristo foi.
Exatamente. Entendeu? A ideia é essa mesma, presbítero. A queda, ela afetou tudo que nós conhecemos, não é? Então a gente tem o que a gente tem hoje no mundo exatamente por causa da depravação total do ser humano a partir da queda. E aí, obrigado por o senhor ter lembrado isso, quando Paulo usa muito essa expressão lá em Efésios, né? Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo o tempo todo. É isso, por meio o tempo todo falando de Cristo. Porque o nosso modelo, o segundo Adão, como o presbítero João destacou, é o homem que deveria, o perfeito homem, Jesus, perfeito homem, 100% Deus, 100% homem, que ele triunfou em tudo que o homem fracassou. Ele obedeceu a Deus em absolutamente tudo. Então, em Cristo nós somos restaurados. Nós não somos restaurados segundo Adão, mas segundo Cristo, porque se fosse segundo Adão é falho. Cristo não. Então, o que o presbítero João falou agora há pouco é importante. Ou seja, tudo que a gente pode hoje, você pode sim conseguir fazer o que Deus quer para a sua vida por causa de Cristo. Porque você está nesta junta de boi, né? Se me permite esta ilustração, do lado de um boi que sabe, de um manso e humilde de coração, que ele sabe onde tem que pisar, ele sabe onde tem que andar. E se andarmos quando andarmos com ele, nós seremos tal qual ele. Ele promete isso. Parece ser utópico? Parece, mas com Cristo nós conseguimos. A gente consegue restaurar a situação da nossa família, porque a gente olha para Cristo que está do meu lado e diz: nessa situação, o que eu faço? Qual é a vontade de Deus para resolver esta peleja, essa pendenga, esse imbróglio? No meu trabalho eu tenho que dar uma resposta. Jesus está do meu lado o tempo todo, ele diz: eu estou com você no exercício da sua vocação. Como é que eu resolvo isso? Jesus. E ele vai trazer à sua memória as suas palavras. Diz assim, é se submetendo a Deus. De que maneira? Daquele jeito que está ali naquele versículo. E a gente consegue. Com Cristo, agora sozinhos não. Se você disser, eu vou tentar por mim mesmo, não vai ser possível. Jesus deu este exemplo o tempo todo, né? Ele é o padrão, ele é a própria encarnação da humildade. Então, Jesus, portanto, é esse padrão do que é humilde, do que é humilde. Ele é manso, ou seja, ele se submete à vontade do Pai. E ele humildemente segue o caminho do Pai, sabendo que aquele é o caminho seguro. E ele diz: aprendam de mim. Muito sério isso. É muito sério. Aprendam de mim. Não tem outro modelo. Quando as pessoas focalizam os seres humanos, ainda que a gente tenha bons exemplos, homens e mulheres que são exemplos, sim, mas o padrão é Cristo. O padrão é, quando a gente segue o ser humano, quando ele falha, a gente tem a tendência de também desistir. Pois não, pode falar. E pastor Nath, nós temos assim personagens bíblicos que foram usados segundo a vontade de Deus. Por exemplo, Moisés foi considerado o homem mais manso da terra, mas irado, né? Incrédulo em algumas vezes. Incrédulo, né? Davi, homem segundo o coração de Deus, conforme Atos 13, 22, e que fazia toda a vontade de Deus. A Bíblia fala isso, que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus para fazer toda a vontade de Deus. E o homem sanguinário, né? Guerreiro, matava mesmo, mandava matar 100, o rei mandava matar 100, ele matava 200. Então, mesmo na condição de pecador, mesmo com esses atributos contaminados pelo pecado, ainda assim nós somos capazes de fazer a vontade de Deus em Cristo, segundo aquilo que está escrito na palavra, né? Nós não somos, o nosso modelo é Cristo, mas sim, nós vamos ainda ser perfeitos um dia conforme Cristo foi.
Mas nessa condição de pecador, nós podemos agir como Moisés agiu, né? Bravo e irado contra o pecado, contra atitudes pecaminosas, como Davi também agiu e como outros, né? Isso. Inclusive Samuel. Tá, é interessante ontem, né, no nosso encontro de homens, o reverendo Saulo tocou nessa questão do Davi segundo o coração de Deus. A impressão que a gente tem é que Davi seria impecável, perfeito. Davi era segundo o coração de Deus, porque inclusive para fazer toda a vontade de Deus, como o irmão destacou, e uma das vontades de Deus é o arrependimento. É ser confrontado e se arrepender. Então, ele é homem segundo o coração de Deus, porque também demonstrou arrependimento diante do pecado. Então é isso que está sendo colocado, que nós discutimos aqui, é extremamente fundamental. Nós podemos, pela graça de Cristo, cumprir a vontade de Deus. Não significa que vamos ser perfeitos nisso, como é Cristo, como disse o presbítero João. Só no céu seremos tal qual Ele. Mas com Ele aqui a gente consegue acertar o caminho. A gente consegue. É uma questão prática. Muitas vezes nós não fazemos porque parece ser prejudicial. A própria palavra de Deus diz, parece não ser prejudicial. Mas se a gente parar e pensar, o que Jesus faria, né? Como a gente está nos seus passos, nos passos de Jesus, que é a nossa lição, andando nos passos de Jesus, a pergunta seria exatamente essa: o que eu estou fazendo aqui agora, eu preciso do conselho de Jesus, pisar nas pegadas dele. Não é uma questão poética, gente, é prática. Kevin DeYoung, no livro A Missão da Igreja, ele fala que muitas vezes nós imaginamos que ao pregar o Evangelho nós vamos mudar esse mundo, não vai ter mais nenhuma criminalidade, vai acabar tudo, só a pregação do Evangelho. E ele diz, estamos equivocados, porque isso só vai acontecer na volta de Cristo. Só a volta de Cristo vai acabar definitivamente com isso. Mas isso não significa que nós começamos a mudar estruturas quando nós andamos com Jesus. A nossa família, a célula principal, começa a ser mudada quando Cristo entra. E o pai de família começa a dizer, espera aí, eu não posso mais gastar o meu dinheiro como eu tenho gastado inutilmente. Há prioridades na minha família. E eu aprendi isso com Cristo, no estudo lá na igreja, na pregação, fundamentada nas Escrituras Sagradas, e agora eu quero andar como Cristo. Isso é possível, irmãos. É possível. Não precisamos ficar em transe para fazer isso, não. É no nosso estado de mente normal. É uma questão de decisão. Por causa do amor de Cristo, e amor é uma decisão, ou seja, eu vou amar minha família, porque Cristo diz, né, que eu tenho que amar a minha família, a minha esposa, como Cristo amou a igreja. Eu dou minha vida por ela. Então, do jeito que eu estou procedendo, não é dar a vida pela minha família, então, com Cristo, olhando para o que Cristo fez e segurando com Ele, andando do lado dele, perguntando o tempo todo, a gente consegue colocar em prática. Não é utópico, não é poético, ainda que pareça bonito, e de fato é, mas é algo prático, que imediatamente devemos colocar em prática. Então Jesus é o padrão de humildade. Pois não, pode falar, Ieda. Quando o senhor perguntou aí a questão, o que é humildade, né, e pegando o exemplo de Jesus, eu e o João Carlos conversando aqui, é você sair desse padrão, né? Deus, ele é Deus e se submeteu a ser homem. Isso aí para mim é o maior, né, exemplo de humilhação. Aí o que acontece? Hoje, quando a gente olha para a vida cristã da gente, a gente não quer fazer esse papel que Cristo fez, que é sair da sua posição, do seu direito. Você tem o direito, realmente, às vezes, mas você não quer sair dessa posição do seu direito para se humilhar, sair da minha razão para dar razão para o outro, né? Então, eu acho que o maior padrão é o perdão, né? A questão de Cristo sair lá da posição à direita do Pai, vir ser um ser humano, né? Assumir essa forma de humano. E hoje em dia, nós como cristãos, eu acho assim, a gente tem que entrar mesmo naquela canga ali, daquele outro lado ali, né? Deus, Jesus de um lado e a gente de outro, para aprender a ceder o direito da gente para perdoar, que para mim é uma das questões assim
que eu acho dificuldade você sair do seu direito para perdoar o próximo, né, e seguir esse exemplo de Jesus. Aproveite que você está com o microfone, leia para nós aí Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Deixa eu abrir. Tem a ver com o que você acabou de dizer. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então, começamos então nesse ponto que você acabou de destacar, né? O que Jesus, ele então mostra em suas atitudes. Quando a gente fala de atitudes, nós estamos falando dos princípios dele, né? De princípios. Então, Jesus demonstrou humildade em suas atitudes. É importante então que ele diz aí no texto que nós lembrar que Jesus Cristo já existia como Deus, como a Ieda disse agora há pouco, desde a eternidade, e ele experimentou todas as indescritíveis glórias do céu. E ainda assim, enquanto andou por esta terra, não reivindicou esse papel, nem exigiu essa glória. Ele não, olha, eu estava lá, desci, vou salvar vocês, mas eu quero respeito, hein? Jesus não, doutor Jesus. Uma vez no seminário, um recém-formado, eu estava entrando no seminário na época, voltou lá no seminário e a menina da biblioteca, uma jovem bem tranquilinha, viu o rapaz voltando, já ordenado, né, poucos meses, e ela disse assim: pastor, que bom ver você. E ele disse assim: pastor não, reverendo, pastor qualquer um pode ser. E eu até hoje estou entalado na garganta, que eu devia ter dito na época, assim, ao contrário, reverendo qualquer um pode ser, pastor são poucos, né? Então Jesus esse rapaz não deve ter estudado sobre Jesus, porque assim ele poderia muito bem, Senhor Jesus não, mestre não, doutor, tá? Ou doutor Jesus Cristo, dobre a língua para falar comigo. Não que ele não exigia honra e respeito, mas era o coração que deveria estar. Fala, Carlos. Coloca aquela parte lá. Bom mestre, quem é bom? Isso, bem lembrado. O próprio Jesus Cristo veio acho que foi Nicodemos, se não me engano, e disse: bom mestre, né? E ele disse: não tem ninguém bom, a não ser Deus que está nos céus. Ele falou: mas espera aí, ele é o próprio Deus. Mas Nicodemos não estava vendo Jesus como Deus, e sim como um mestre bom, um essencialmente bom. A palavra que ele usa ali é agatos, ou seja, de essência, como o senhor é mestre, eu também sou, essencialmente, na nossa essência nós somos bons. E Jesus disse: não há ninguém essencialmente bom a não ser Deus que está nos céus. Nós somos justificados, tornados justos, né? Dicaios, nós recebemos essa justiça. Então ele não julgou como usurpação, não, eu sou Deus, eu vou me apegar a isso, eu vou fazer a obra. Eu vi um filme uma vez, quando estava no Rio de Janeiro, estudando, faz tempo, eu não sei se eu já citei isso aqui, se citei, me perdoem. Um filme em preto e branco de Jesus, um filme católico, falando sobre a paixão de Cristo. Na praça eles passavam, e era um filme em preto e branco, e Jesus andava assim na multidão, com o jaleco, assim, o jaleco não, o manto, né, segurando assim, andava assim, ó, né, andava. E aí aí teve a hora dos milagres. Ele chegava assim, a pessoa arrastava no pé dele, ele ia puxando, sabe? Parecia comédia, mas não, era não. Ele ia puxando a pessoa. Sabe quando a criança, minhas netas faziam: eu vou sair de casa, não vai não, né? Ele puxando, e aí ele fazia o milagre assim, né? E na hora do chicote, ele ficou ali em pé como um imperador romano, e o cara parecia que estava abanando os pés dele assim, né? Ah, coitado. Então ele não era assim, ele não tinha essa postura.
E ele não julgou como algo que ele deveria se apegar, porque ele precisava triunfar como homem, né? Dar o exemplo para nós. Então, ele assume, ele se humilhou, ele não teve nenhuma autopromoção, ele escolheu amar a nós. Inclusive, algumas vezes, os que eram curados diziam, não diga isso para ninguém, porque senão as pessoas virão atrás de mim por causa de milagres. Não diga isso, fique quieto. Apresente-se ao sacerdote e pronto. Não tinha autopromoção. Aí eu lembro de alguém falando assim, e as pessoas amontoavam, né? E teve uma frase uma vez, pastor, que um camarada falou assim, o verdadeiro milagre não precisa de propaganda. Não precisa. O que precisa de propaganda é o falso milagre, né? Não precisa. Jesus não fazia propaganda, e as pessoas se juntavam a ele. Mas então, Jesus, nas suas atitudes, ou seja, no que diz respeito aos princípios, ele foi humilde, ele procedeu assim de não julgar como usurpação ser igual a Deus, porque essa era a vontade de Deus. Não é porque eu quero fazer bonito, quero me apresentar como humilde, não, porque essa era a vontade de Deus. Se tornar homem e triunfar em tudo que nós como homem falhamos, para ser o nosso justificador. A morte não pôde segurar porque ele não teve pecado dele e se tornou o justificador de muitos, ou seja, aquele que nos justifica. Então é nele que temos justiça. Também ele era humilde em suas ações, que parece a mesma coisa, mas aí tem a ver com o trabalho, com a obra, com os atos dele. Então, qual é a vontade de Deus? Hendricks diz uma coisa interessante aqui, mais uma vez, e acho interessante esse trecho. Eis aqui uma grande notícia. De fato, é uma espantosa notícia. Ele é o soberano, dono de todas as coisas, torna-se servo de todos. E ainda mais, ele continua o dono. Interessante. Ele, sendo dono de todas as coisas, torna-se o servo de todos, mas ele continua o dono. O texto não diz, como alguns afirmam com frequência, que ele trocou a forma de Deus pela forma de servo. Não, ele assumiu a forma de servo, enquanto que ao mesmo tempo conservava a forma de Deus. É isso precisamente que torna nossa salvação possível e exequível, porque ele, na sua ação, ele se tornou servo e diz, disso depende a salvação das pessoas. E o mesmo exemplo para nós. Nós precisamos nos submeter a Deus, porque é dessa submissão a Deus depende a pregação do Evangelho por meio daquilo que nós dizemos que somos. Nós somos cristãos, servos de Deus. Então isso é o exemplo máximo para nós. É por isso, ele podia, como li certa feita, não sei aonde, que quando o soldado levantou o martelo para bater o prego nas suas mãos, ele podia ter secado aquelas mãos. Podia, mas não era a vontade de Deus. A vontade do Pai é que ele se tornasse servo, triunfasse em todas as coisas que o homem fracassou e se tornasse o nosso Redentor, o nosso justificador, aquele pelo qual juridicamente nos dá condições de sermos tornados livres da condenação, porque ele assumiu a nossa culpa. A cruz foi o modo como ele morreu. Muitos outros já morreram em cruz, muitos. Só de espartano foram mais de 3.600, desculpe, mais de 6.000. 3.600 foi o general Pompeu na revolta dos Macabeus, crucificou 3.600 judeus. Então não é a questão da cruz, mas quem estava na cruz? Quem estava na cruz? Não era mais um dos malfeitores, mas era o próprio Deus que se fez homem e se tornou servo, ainda sendo Deus. Lembra de Pedro quando cortou a orelha do servo do centurião? Alguém já disse assim, ele não queria cortar a orelha, não, ninguém vai lá pagar, vou te cortar a orelha, né?
Acho que ele queria cortar o pescoço, o cara que deve ter negado assim, opa, acertou só a orelha. E Jesus foi lá e pôs de volta no lugar e disse: rapaz, se eu quisesse vir uma legião de anjos aqui me servir nesse momento, me livrar disso aí, mas essa não é a vontade do Pai. Lembra que ele falou: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres, seja a vontade do Senhor essa. Então esse é o nosso exemplo, nas suas ações. Nós não vamos morrer vicariamente por ninguém, mas nós damos a vida pelos outros. De 1 João 3,16, abra lá por favor, João 3,16 a gente já sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a ver. Mas 1 João 3,16, veja aí o que está escrito. João 3,16. Acharam? Vamos ler juntos? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, há essa ainda prerrogativa, não vicariamente, mas porque amamos. Quem ama se entrega, porque Cristo se entregou por nós. Então, ele foi humilde em suas ações. Jesus, então, desceu do céu para a terra. Pois não, pode falar. Tem o microfone, até chegar ali. Jesus desceu do céu para a terra, diz aí Filipenses. O autor americano Les Cartes, do livro Refletindo sobre a Imagem de Cristo, nos desafia: pode você compreender a grandiosidade desse acontecimento na manjedoura? Apenas o encontro face a face com o Cordeiro no céu nos permitirá verdadeiramente apreciar sua encarnação. Eu acho legal que ele diz assim: você consegue entender isso? Essa questão da visão de um menino que nasceu para ser o nosso Salvador no meio de esterco, no lugar onde não tinha onde lugar. Ele diz: nós só vamos compreender isso quando estivermos lá no céu e vemos a glória de Jesus. Ele diz: mas como pode o rei ter se submetido a isso? Arrepia, não é? Como pode o rei dos reis, esse que nós estamos vendo, ter se submetido a isso? Por quê? Por causa do fato de que ele é manso e humilde. Ele tinha que fazer isso por obediência aos decretos do Pai. Pode falar. Eu não sei se foi propositalmente, mas duas pessoas, o pastor Sérgio e o Rafael, estão casando esse estudo nosso com as suas mensagens. O pastor começou com Romanos, onde mostra até o capítulo 5 a plenitude de Deus. Aí logo em seguida mostra a queda do homem ao seu mais profundo abismo. E Paulo ali aos Romanos vai mostrando degrau por degrau, a partir do capítulo 3 e 5, quando ele fala sobre a justificação, justificados pois, né? Somos justificados no capítulo 5. Então começa a ascensão do ser humano a Cristo. Isso. E o Rafael com Efésios, onde mostra no capítulo 1 e o 2, por 14 vezes, a menção que todas as coisas são através, por meio e em Cristo Jesus. Isso. Então a ligação de Romanos com Efésios, seria bom se todo mundo lesse. Efésios parece que gasta uns 15 minutos para ler todo o capítulo, todo o livro. E Romanos, junto com as lições, nós vamos mostrar a verdadeira característica nossa para chegarmos a Cristo. Isso. Mas o que o senhor está falando aí parece, né? A gente sentou e combinou, mas tem um detalhe: a mensagem central das Escrituras é essa, não tem como fugir. Toda a pregação, todo o ensino, toda a abordagem das Escrituras Sagradas que não leva para isso, ela precisa ser suspeitada. Porque toda a mensagem, eu entendi o que o senhor disse, e de fato, né, vai essa, mas assim, quando nós, lembra aquele vídeo que a gente passou no início da apresentação da escola dominical, que há um Moisés maior, há um José maior, que é Cristo, é de Gênesis a Apocalipse, é isso, Cristo é o centro de todas as coisas, e nós só podemos alguma coisa por causa dele, irmão Carlos, de fato. Também 1 Samuel 15, 21 e 22,
quando Saul peca e pega lá os esportes que Deus mandou destruir tudo, e uma palavra que ele fala para Saul: importa a Deus mais sacrifício do que lhe obedeça a palavra, eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. E a missão do coração é como fruto de idolatria e também de feitiçaria. Exatamente. Aqueles que recusam. Jesus desceu para a glória, para a humildade, né? E nós temos que imaginar a humilhação do Rei dos Reis, e nós não vamos conseguir entender isso só quando estivermos no céu e vemos aquele rei andando numa rua movimentada e diferente de tudo como que pode. Ele é o exemplo para nós. Jesus também desceu de mestre a servo. O Rei dos Reis se tornou servo dos pecadores. Aqui uma coisa interessante que eu ouvi uma vez, Irmãos, Não Somos Profissionais, é o nome do livro do John Piper, se não me engano, o nome dele, Irmãos, Não Somos Profissionais. E lá ele destaca que às vezes ele fala: não, eu vim para servir a Cristo. Ele não precisa de que eu sirva, ele já é servido. Ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, isso é algo que precisamos considerar mais adiante, né? Que a gente acha: não, eu sou importante porque eu sirvo a Jesus. Mas ele disse que ele não veio para ser servido. Como é que a gente relaciona isso? Eu vou deixar isso para outro momento aí, tá bom? Tá vendo o Sérgio depois também? Mexe a sopa. Jesus desceu da vida para a morte, obviamente. Ele é o autor da vida, mas ele desceu da vida para a morte. Voluntariamente submeteu-se à morte nas mãos dos ímpios. Aquele que tinha vida em si mesmo, voluntariamente abriu mão de sua própria vida para morrer por indignos pecadores. E porque essa era a vontade do Pai. E diz o versículo 8 de Filipenses 2: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Até para a morte e morte de cruz. E aí a gente encerra, antes do sinal tocar, como é que essa humildade de Cristo deve nos impactar? Algumas questões. Primeiro, Ele é Deus, nós não. Não queira, tem gente que fala: deixa Deus ser Deus. Ele vai ser Deus se você deixar ou não, o problema é seu. Ele é Deus, nós não somos. Não tente tomar o lugar em que Deus está, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Ande com Cristo e saiba que Ele é Deus, está do nosso lado, e nós precisamos o tempo todo perguntar, como Tiago 1,5 diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Liberalmente, nada lhes impropera, eu já disse, você vai precisar de sabedoria todo dia. Você tem uma decisão para tomar hoje ou amanhã, pergunta para Cristo, está do seu lado, peça para Ele sabedoria para tomar essa atitude, Ele vai te dar, você toma a atitude. Amanhã você tem outra para tomar, e aí você não pode pedir de novo, Ele não vai falar: mas eu te dei ontem. É outra situação. Toda vez que você precisar de sabedoria, peça a Deus, porque Ele é Deus, nós não somos. Isso não significa que nós não podemos pedir conselhos para os outros irmãos. Podemos, mas o conselho desses irmãos deve ser submetido à autoridade das Escrituras Sagradas. O conselho que é maior do que que desconsidera a Bíblia deve ser desconsiderado. Mas aquele irmão sábio que sabe se submeter a Deus, que entende a palavra de Deus, ele pode ser consultado, porque ele ajuda você a entender que Deus é Deus. Então nós precisamos uns dos outros nesse sentido. Outra questão: a intimidade com Deus transparece na humildade e não na arrogância ou no caráter orgulhoso. Saiba dizer: eu não sei. Eu não sei. Saiba pedir ajuda. Saiba conversar, diz a Bíblia, confessar os pecados uns aos outros, dizer: irmão, eu preciso de você. Lembro no nosso curso que a gente estava fazendo, aí falou sobre um pastor que tinha um conselho lá e tal, um exemplo lá nos Estados Unidos, um professor, dizendo que esse pastor pegou a chave da igreja, colocou em cima da mesa e disse: irmãos, eu preciso me confessar com vocês.
eu não ter sido isso, eu tenho feito isso e aquilo. Não foi ninguém que descobriu, foi ele, sozinho, ele disse, isso não pode ser assim. E ele colocou a chave da mesa, a chave da igreja em cima da mesa e disse, irmãos, vocês precisam de outro pastor. E os presbíteros também tiraram a chave da igreja e colocaram, nós somos assim também, pastor. Então vamos nos ajudar, nós precisamos do Senhor, porque o Senhor é humilde para reconhecer que Deus é Deus, e é isso que nós precisamos. Então nós precisamos que, não de arrogância, não de caráter orgulhoso, mas de humildade, no seu trabalho, quando alguém lhe pedir ou falar alguma coisa que te ofenda na sua fé, faça como Jesus, pergunte, o que eu falo para ele? A nossa tendência é meter o pé na mesa, né Sérgio? Mas a gente tem que perguntar, não é assim que Jesus faria. Não é ser bobo, entendeu? Não é nada disso, não é saber, não vou defender a fé, não quero entrar nessa questão de religião, mas é saber como agir em relação a isso. A intimidade com Deus transparece na humildade e não na arrogância, no caráter orgulhoso, não na auto-idolatria. Sabe quando as pessoas, a gente tem acabou, né? Então, continua, deixa. E por último, a salvação é dada, então devo recebê-la com humildade. A soberba destrói relacionamentos e cria obstáculos para o bom testemunho. Toda vez que formos soberbos, nós vamos afastar as pessoas. Jesus não agiu assim, e podia não dar a mínima para mim e para você, mas ele não agiu assim. Jamais devo me considerar superior aos outros, porque todos somos discípulos. A falta de crescimento espiritual pode estar relacionada com o orgulho de achar que eu sei o que é preciso para ser feliz melhor do que Deus sabe. Pastor sul-africano André Murray diz assim: um soberbo seguidor do humilde Jesus. Isso eu não posso, não devo ser. Um soberbo seguidor do humilde Jesus. Isso eu não posso ser. Assim nós encerramos nossa lição e que Deus nos abençoe para que a gente possa pôr em prática isso. Lembre, é muito prático o que nós ensinamos aqui. Jesus é o nosso modelo. Quais são as decisões que você tem que tomar hoje, amanhã, depois? Já perguntou para Jesus como é que você se submete à vontade do Pai humildemente? Se sim, tenha segurança para tomar atitudes. Se não, faça isso antes de quaisquer atitudes, para que você se submeta à vontade do Pai. Amém? Vamos, todos anotaram lá a sua presença? Receberam a chamada? Beleza. Então, quem não pôs, levanta a mão aí, que isso, o presbítero João Gontijo vai colocar aí. Isso, John Piper. Irmãos, não somos profissionais. Deus abençoe a todos, obrigado pela paciência e até o próximo domingo.